camponês, aprendiz de mecânico, militante anti-salazarista, anarquista, professor, diretor dos sócios da Universidade Técnica de Lisboa, integrante da Associação Cultural A Vida e do coletivo da revista Utopia, vinicultor autogestionário, José Maria Carvalho Ferreira, Zé Maria, Zezinho. Zé Maria, nós estamos no programa parte 2. Quem diria que o anarquismo fosse virar parte 2? Mas estamos lá na parte 2. Eu queria começar essa segunda parte com um assunto bastante contemporâneo. Globalização, antiglobalização, globalização por uma outra globalização e os anarquistas. Como é que estão dentro desse acontecimento? Bem, relativamente a isso, tenho a dizer o seguinte, é uma matéria muito complexa, muito abstrata, e é muito difícil discernir o objeto de observação e daí construir um objeto científico. Mas no meu entendimento, em termos de uma síntese possível aqui e agora, eu acho que a globalização é uma padronização espaço-temporal do mesmo tipo de atitudes, de comportamentos, eu diria de vida cotidiana. Onde é que isso é visível? Nos modos, nos tempos, eu diria espaço-temporais, de produzir, de consumir, distribuir e trocar objetos. Só que, diferentemente das globalizações precedentes, esta que nos atravessa, que atravessa os nossos neurónios, que atravessa o nosso corpo, que atravessa a nossa mente e a nossa psique, é uma maneira de reproduzir mecanicamente símbolos e significados que têm a sua origem no capitalismo e num Estado que eu diria tendente a ser mundial. Ou seja, as próprias pessoas, quer a nível do trabalho, quer na maneira como trabalham, na maneira como consomem, como produzem, quer dizer que são uma reprodução mecânica de olhar e de consumir Coca-Cola, McDonald's, mas não só de entrar no automóvel, de conduzir no automóvel, de andar no espaço público, nos cafés, nos transportes. Ou seja, há um conjunto de estímulos e eu diria, provenientes das tecnologias de informação e de comunicação, sobretudo, portanto, em linguagens imateriais, linguagens analítico-simbólicas, que cada um de nós, desde que nasce até que morre, aprende, eu diria, acultura-se, pegando no mesmo tipo de computadores, lendo as mesmas linguagens dos computadores e, sobretudo, expressas naquilo que nós denominamos a microeletrónica, informática, biotecnologia, telemática, robótica, nanotecnologia, a inteligência artificial, neurociência, tudo o que queiram. O que quer dizer que isso entra nas nossas vidas e ela é uma componente básica de cada uma das nossas trajetórias biológicas e sociais. É evidente que isto tem uma tradução empírica diferenciada a nível mundial, quer na China, quer no Brasil, quer em Portugal, na medida em que a relação com a natureza ainda é feita muito numa transformação de matérias-primas à condição humana, sobretudo através do têxtil, através da cirurgia, através do automóvel, através, enfim, das indústrias que nós conhecemos. Mas a padronização espaço-temporal de que estou a falar, a globalização de que estou a falar, não são estas matérias-primas que são objetos de transformação e traduzida em resultados. O que estamos a falar é de signos e significados. Estamos a falar de codificação e descodificação de linguagens, de aprendizagens analítico-simbólicas. Isto que é o setor de serviços, que é cada vez a componente básica da própria globalização. E as tecnologias de informação e de comunicação potenciaram, exponenciaram de uma maneira inaudita tudo aquilo que acabo de referir. Ou seja, hoje passa-se a vida a produzir, a distribuir, a consumir e a trocar, sobretudo, produtos analítico-simbólicos. Nós, em frente a um aparelho de televisão, nós aqui mesmo, temos um espaço-tempo da nossa vida que é a produzir e a distribuir, e a trocar e a consumir produtos analítico-simbólicos televisivos. Como no caso concreto aqui da PUC. Agora, isto, efetivamente, entra pela casa das pessoas e atravessa a aculturação das pessoas, seja ela qual for, independentemente de haver muita miséria, muita desgraça, de haver muita pobreza a nível mundial, muita exclusão, etc., etc., muito crime, muita droga, muita violência. Bem, mas essas pessoas
e, na maioria dos casos, não fazem parte do mundo da globalização que eu estou a focar. Esses, portanto, são ainda aqueles que transformam matérias-primas em produtos de tipo industrial ou de tipo agrícola. Ora, acontece que, no meu entendimento, portanto, a globalização, através da sua potenciação das tecnologias de informação e de comunicação, efetivamente é omnipresente, omnisciente e omnipotente na nossa vida cotidiana. Pessoas que são jovens querem trabalhar que não podem. Há uma migração de gente que, através de catástrofes naturais, ou porque aí não podem trabalhar através da própria globalização, portanto, imigram para outras paragens. E, portanto, o que nós estamos a ver é que a globalização produz um mundo de qualificados, de competentes, ou que têm competências, de estabilidade de vinculação contratual e que são os fatores da ordem social. Mas, por outro lado, e aí é a grande maioria da população, produz desqualificados, produz gente sem emprego e produz gente que envereda inevitavelmente pela exclusão social, pelo crime, pela droga, pela violência. Então, como é que a economia libertária entraria aí? Bem, eu diria que, respondendo à primeira pergunta que me foi feita, portanto, é este mundo que, em certa medida, que é excluído, que não pode viver as vicissitudes da própria globalização, que é contra a globalização. Só que os movimentos sociais anti-globalização, às vezes, ou na maioria dos casos, são a reprodução mecânica dos modelos alternativos de sociedade, que para mim, neste momento, não são alternativos. São, eu diria, são modalidades reivindicativas da continuação do próprio capitalismo e do próprio Estado, digamos, na sua própria historicidade e na sua própria sobrevivência. Mas quando a gente fala alternativas, a gente está sempre falando fazer de uma outra maneira a mesma coisa. Bem, e aí Essa é a questão dos alternativos. Bem, mas você aí quer dizer o que é que o anarquismo tem a dizer? Claro. O que é que pode fazer? Bem, para mim, a anarquia é um caos auto-organizado sem Deus e sem homens. Portanto, é algo que não pode ser visto como modelo. Pode ser visto como uma probabilidade não linear. Como a construção de um outro sentido para a história, que não é este que estamos a viver. Mas onde a nossa trajetória biológica e social não seja pautada por pulsões de morte em detrimento de pulsões de vida. Ora, isto implica questionar o próprio anarquismo clássico, sobretudo em interpretações que fizeram da contradição e do conflito, em termos materialistas, a base de mudança de sociedades, a base da alternativa societária. E, portanto, eu, se fosse vivo, eu estaria com os meus antanhos queridos que lutaram nas greves gerais, que estiveram na Comuna de Paris, de 1871, que sabotaram a própria tecnologia como elemento destrutivo de vida, que estiveram, inclusivamente, nos sovietes em 1917, na Rússia, que depois foram assassinados através de Contestato e do movimento macanovista, e eu estaria até, em última instância, até naquela primeira experiência histórica, para mim, que é emblemática, 36, 39, em Espanha. O problema é que os atores da ação individual e coletiva eram emblematicamente assumidos por uma classe trabalhadora, por uma classe operária, por uma luta de classes que hoje é inexistente. Porquê? Porque os atores que são fundamentais na reprodução do capitalismo é este tal tipo de perfis profissionais, ou tipos de perfis profissionais, socioprofissionais, cujas competências e qualificações são fundamentalmente internos em termos de causalidades e efeitos, de potencialidades, probabilidades, de energia, de informação e de conhecimento, que não são estes. Ora, o capitalismo dispensa estes. Ora, e estes movimentos ainda reivindicam, dentro do próprio capitalismo, e, portanto, anarcossindicalismo, anarcocomunismo, enfim, outros tipos de anarquismo, no meu entendimento, também estão ultrapassados pela história. A única coisa que podem reivindicar se continuar é ainda um capitalismo melhor. Mas isso não serve, porque isso é pulsões de morte e não pulsões de vida. Nesse sentido, aquilo que foi, para mim, uma relação dialógica com a natureza, porque nós fazemos parte da natureza, no sentido de perceber a nossa própria evolução, que tem sido a transformação daquilo que é orgânico e inorgânico, que tem sido a destruição da própria Terra como vida, no sentido de que a Terra está submersa de cimento, ferro e vidro, a Terra não pode respirar, a Terra não pode ser produtor de oxigênio e de água.
Mas, paulatinamente, o próprio modelo de desenvolvimento capitalista, sobretudo com o excesso de industrialização e de urbanização, ao matar a terra deste modo, matou-a também na relação que tem com as espécies animais e vegetais. Fábricas, hipermercados que vivem com base na morte, na destruição do passarinho, do macaquinho, ou do coelhinho, ou mesmo da galinha, é algo que, no sentido anarquista do termo, é a destruição da liberdade, da criatividade e da própria possibilidade de vida dessas espécies. Ora, então para mim, anarquismo ou anarquia implica a máxima liberdade, a máxima criatividade, a máxima harmonia, cooperação e solidariedade entre as próprias espécies e todas as espécies. E... Deixa eu dar uma entrada aí. Eu não sei se eu vou te interromper, mas acho que eu não vou interromper seu raciocínio. Eu acho que você poderia comentar um pouco, a partir desse momento, qual é o efeito dessa ecologia de negócios, qual é o efeito disso que alguns anarquistas defendem como ecologia social, e o próprio naturismo. Porque talvez daí a gente possa retomar a questão que eu fiz anteriormente, que seria uma economia libertária hoje em dia. Bem, eu penso que levar-nos... Não há problema nenhum. Isso leva-nos longe e leva a repensar um pouco aquilo que eu disse e reorientar a minha maneira de falar com outros conteúdos. Bem, na história daquilo que se chama o pensar, o sentir e agir é anarquia, não existiam somente nesta história os anarcocomunistas ou anarcossindicalistas ou os comunistas libertários, que foram aqueles que tiveram maior plasticidade social, que foram mais visíveis na nossa memória possível. Também existiram antes anarconaturistas e defensores daquilo que se chama o amor livre, de uma relação dialógica com a própria natureza, de uma relação pais-filhos completamente distinta, de uma harmonia de liberdade do próprio corpo, onde o sexo não era uma besta que se transformou numa frustração e num fantasma, onde o sexo era uma coisa tão bonita como os nossos olhos, como o nosso nariz, como as nossas mãos, no sentido de vida, de criatividade e de amor e de liberdade. E de prazer. E de prazer. Portanto, isso foi, em certa medida, secundário no meio dos anarquismos. E mais, eles e os anarco-individualistas foram um pouco ostracizados, foram um pouco deixados para a margem. E, no meu entendimento, tendo presente as próprias perversões da evolução do capitalismo e do próprio Estado na negação da vida, através de uma relação negativa com a própria natureza, reintroduz a ecologia como qualquer coisa que diz nós não podemos viver sem água e sem oxigênio. Mas essa água e oxigênio não é só visível numa planta, não é só visível, quer dizer, num outro ser qualquer, é na vida, na possibilidade de vida de todas as espécies animais e vegetais. E, portanto, acontece que o homem, em certa medida, tem que se desconstruir e construir no sentido de pensar a natureza e ver a natureza de outro modo completamente. Eu não tenho dúvidas nenhumas. E aí há um anarconaturismo e há um anarco-individualismo no sentido em que a responsabilidade, a causalidade dos efeitos está em nós próprios. Antes de querermos transformar o mundo através de partidos ou sindicatos, ou através de parlamentos ou de Estados, o problema maior é uma transformação prévia em nós, uma desconstrução prévia em nós. E, nesse sentido, a ecologia atravessa toda a nossa vida, toda a nossa biologia, todas as nossas relações sociais. Temos que aprender a comer e a beber de outra maneira. Temos que aprender a criar, a que a nossa relação com a Terra seja uma relação de criação e não de destruição. E nesse sentido, a ecologia, no sentido vasto e profundo do termo, é uma grande aprendizagem, uma grande aposta de aculturação para construirmos um outro sentido para a nossa relação com a natureza. No sentido de lhe dar vida e de não matá-la. E de não sermos meros atores de viverem numa guerra civil interindividual que mata tudo e que destrói tudo, vida o que está a passar a nível do Iraque, ou do Afeganistão, ou de outros grandes contextos urbanos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a ecologia, no meu entendimento, em termos de probabilidade não linear, mas no sentido da criação de outro sentido, que a maior parte das cidades têm que ser todas destruídas. Todas, sem exceção. Inclusive a Lisboa, uma parte de Lisboa tem que ser destruída. No sentido de dar liberdade à terra
para ela poder respirar, e no sentido dos rios, das florestas e dos mares para adquirir aquilo que é a vida em oxigênio e água e poderem, inclusivamente, ajudar-nos a continuar como espécie humana. E, portanto, se a ecologia, tal como ela existe, é uma ecologia de negócios, isso é uma ecologia dentro do próprio capitalismo. Aliás, segundo as análises ou as informações que eu tive a oportunidade de categorizar, toda a indústria do agronegócios se pretende, neste momento, ter uma patente para ser algo que é biológico, agrobiológico. Isto é um absurdo. Absurdo. Quando um capitalismo ligado à agricultura destruiu a própria terra, transformou as pessoas em atores de destruição da própria terra, assalariados, ou gestores, ou presidentes do Conselho de Administração, não me interessa. E, portanto, neste sentido, o que é facto é que os limites do capitalismo, no meu entendimento, estão na sua relação com a própria terra, com o planeta Terra. É por aí que ele vai se sobrar, no meu entendimento. É por aí que, ao se tornar impossível a vida na própria Terra, não há capitalismo nenhum ou outro modelo de sociedade qualquer que se possa apresentar como solução viável, como alternativa àquilo que estamos a viver. E, portanto, aquelas cidades-jardins que muitos teóricos, no início da Inglaterra, teorizaram, Patrick Guedes e até, aliás, Colius Montfort desenvolveu numa perspectiva, em certa medida, que eu considero positiva, embora ele fosse um pouco ligado ao Kropotkin, mas aí não há problema nenhum. O que é facto é que, efetivamente, eu penso que enverdar uma ecologia de negócio é ainda perpetuar o próprio capitalismo. Bem, eu diria, é um mal menor. É uma reivindicação possível, porque as pessoas podem comer sem ter cancro, podem eventualmente comer e não terem todo o tipo de doenças que nós conhecemos. E o que você acha, então, da posição anarquista da chamada ecologia social, que vem do Murray Bookchin? É uma contrapartida ou é uma ruptura? Eu acho que não. Eu acho que é uma continuidade do próprio marxismo, eu chamaria a isso, muita gente está em desacordo, uma espécie de marxismo libertário. Na qual... É possível, marxismo? No sentido em que se diz que, assim como o Máximo Rubel diz que havia um Marx anarquista, quer dizer, um dos grandes autores do Marx no campo editorial francês, também diria... Isso é verdade. Antes de pensar no Partido Pois, Comunista, claro, era o admirador do Proudhon. claro, evidente. Bem, mas o Proudhon não tem nada a ver com isto. Porque... Não tem. Pois, não, mas o que eu penso é que, efetivamente, o Bookchin, os atores principais não são a classe operária através do anarcossindicalismo como a oposição ao próprio capitalismo. Ele agarra no conceito de comunidade que atravessa diferentes grupos sociais, mas no sentido de uma conflitualidade, no sentido de uma oposição tipo materialista marxista. Portanto, são as próprias contradições, são os conflitos entre proprietários dos meios de produção, ou seja, capitalistas ou Estado, e aqueles que são desprovidos desses meios de produção, em que incide a base da própria emancipação. Portanto, e neste meu entendimento, é uma continuidade de um modelo que eu considero capitalista e que eu considero estatista. Portanto, e mesmo aquilo que eles denominam o Bookchin de municipalismo libertário, uma espécie que se entende por anarquismo social, é uma intervenção localizada das opções da evolução do próprio Estado, em termos de comunidades locais. E, portanto, neste sentido, não é a superação do próprio Estado. Portanto, o que importa aqui é que, para a anarquia entrar numa lógica de eventual expressão social em termos espaço-temporais, é preciso que a mercadoria não esteja presente. Não há mercantilização possível. Ora, aqui ainda se entende que há mercantilização, em termos da divisão de trabalho, em termos, portanto, das soluções no quadro do modelo de produção, de distribuição e de consumo e de troca de tipo capitalista. É evidente que ele era ecologista e, portanto, achava que primeiro se tinha que fazer uma revolução social e depois, fazendo a revolução social entre os homens e as mulheres, que depois estávamos em sintonia com a própria natureza e que depois íamos mudar a própria natureza. Então vou fazer o inverso. Então eu quero dizer que estas coisas aqui começam em todo o espaço-tempo, aqui e agora, e não tem nada que fazer primeiro a revolução social, do tipo que ele propõe, municipalista libertário, e depois só mudar o modelo de produção e mudar o modelo de consumo.
Ai, socorro, pelo amor de Dada! Então nós vamos voltar agora a uma colocação anterior sua, de que o anarquismo começa nessas relações cotidianas, etc. E desse ponto de vista, né, o Zé Maria, há uma questão que fica meio que no ar, não é? Ainda tem pertinência a noção de revolução na anarquia? Para mim, as noções de revolução, reforma, teoria, prática, o bem e o mal, separados uns dos outros, para mim isso é um pressuposto judaico-cristão que nos tem acompanhado e que se diz que, em termos de uma evolução racional positivista, diz que nós ultrapassamos a Idade da Pedra. Eu hoje pergunto-me, questiono se já chegamos à Idade da Pedra. Porque, efetivamente, eu considero que a própria pedra tem vida e não é qualquer coisa somente inorgânica. Bem, que é orgânica também. E, nesse sentido, eu penso que temos tudo. Temos que desaprender a maior parte das coisas que vivemos e que aprender. E isto implica um processo de desconstrução e de construção. E se compreende bem a sua pergunta, que é no sentido de que podemos fazer aqui e agora. Não, ou como um anarquista faz, voltando. Não é que é uma economia libertária. Também, que se a anarquia é ser um vinicultor. Justamente, pois, mas que se eu definir ao princípio que é um caos auto-organizado, sem Deus e sem amos, quer dizer que a centralidade, a essência, a substância das causas e efeitos, sejam sociais, políticos, culturais ou de qualquer tipo, ou civilizacionais, têm a sua base, a sua origem na pessoa, no indivíduo. Então deve ser ele, em primeiro lugar, sujeito de desconstrução e de construção, no sentido anarquista do trabalho. Mas isso é para viver todos os minutos, todos os segundos, todas as horas, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, em que sejamos atores de vida e não de morte na nossa trajetória biológica e social. E, portanto, a anarquia é quase como um hino de vida, é uma necessidade de vida para compreender, interpretar e explicar as contradições e os conflitos, para saber defender-se e orientar-se nas contradições neste mundo em implosão, neste mundo de guerra civil interindividual. Primeiro, explicação dos porquês. E para isso, ser anarquista hoje, ou anarquia aqui agora, é não precisar de padre, é não precisar de político, é não precisar de advogado, é não precisar de médico, é não precisar de atores de mediação, de controle e decisão sobre as nossas vidas. Somos nós os decisores. E por isso devemos, aqui agora, compreender bem o nosso coraçãozinho, as nossas mãos, olhar, comunicar, ter afetos entre nós. E bem, isso é que é vida, não é morte. E a anarquia, ela existirá sempre quando o sentido da liberdade, da criatividade, da responsabilidade de nós, como causalidades e efeitos desse tipo que eu acabei de focar, existirá sempre. E só haverá vida se a anarquia estiver presente nas nossas vidas. O contrário é difícil, porque senão é a morte. Senão é a morte. E, neste sentido, é uma pluralidade, eu diria, caótica. É uma probabilidade não linear caótica que existe para todas as espécies animais e vegetais. Mas no qual esta atitude antropocêntrica, que somos nós, que criamos os nossos próprios deuses, e que agora que estamos a tornar a ciência e a tecnologia como um novo Deus, e que queremos ser nós os próprios deuses, isso tem que acabar. Tem os dias contados. E, portanto, eu penso, no meu entendimento possível, probabilístico, em termos da minha trajetória biológica e social, que hoje a anarquia para mim é um sentido para a minha própria vida. É a construção com os meus outros iguais de semelhantes, à escala de mulher, um outro sentido de vida, que não este. Se estiverem comigo, se eu estiver com eles. Se eu partilhar, estiver pertença com eles. Como estamos aqui a viver neste momento. É um espaço-tempo possível, probabilístico, de entendimento, eu diria de comunicação, de afetos, no sentido de podermos construir a nossa vida já numa forma coletiva, numa forma aqui de emissão e estímulos de respostas. Portanto, eu diria que não sei se estou a mais, se estou a olhar para a câmara, como é que é, mas eu expliquei, ou ainda você tem uma outra pergunta que eu percebo, você tem outra pergunta que... Não tenho. Quer dizer, eu não tenho uma, acho que eu teria assim, mais umas, não sei quantas. Nós os conhecemos, Ana Maria, desde 1992,
quando nós fizemos aqui na PUC, em São Paulo, um evento chamado Outros 500, o Pensamento Libertário Internacional, que foi talvez assim, um grande momento de reencontro dos anarquistas da América do Sul, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, e que foi uma coisa muito marcante, acho que para a PUC, para o anarquismo do Brasil, e principalmente para nós. Então, eu diria assim que a gente está com o tempo esgotado, né, para essa conversação, que estar sempre com o professor José Maria Carvalho Ferreira é sempre muito bom, muito saudável. Estar com o Zé Maria é muito emocionante. E ser amigo do Zezinho é bom pra caralho. E eu ser amigo de todo o pessoal que está aqui. É isso aí. Inclusive as novas pessoas que me estão a filmar. É isso aí, Tchau, cara. tchau. Tá bom.